Então, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula, onde eu vou resolver aqui três exercícios, três questões que caíram em algumas avaliações de alguns alunos sobre aí o mercado de capitais. Vamos para a primeira, que diz assim: no cenário financeiro há uma série de fatores de risco, entre eles o que faz referência ao tempo de vigência desse investimento e o risco de não conseguir vender e liquidar, levantar caixa, o valor do título no presente. Então, nós sabemos que tem vários riscos na questão do mercado financeiro, no mercado de capitais. Ele quer saber qual o risco que tem em relação com o tempo de vigência do investimento, do risco de não conseguir vender ele, não conseguir liquidar ele para poder levantar caixa no momento em que o investidor ele quer. Então, o valor daquele título, o valor desse título, né, sobre qual risco nós estamos falando, qual é esse investimento que não nos permite vender quando a gente quer. E aí a gente tem algumas opções aqui, vamos ver elas. Primeiramente, a primeira, risco de pagamento. Nós temos o risco de pagamento, com certeza, mas ele não é chamado de risco de débito. Então, essa aqui está errada porque nem existe risco de débito. O nome é risco de pagamento de crédito. Mas aqui o conceito não se refere ao risco de pagamento. Não está relacionado a esse risco de pagamento de crédito. Aqui não fala sobre a dificuldade da pessoa que tem que nos pagar de fazer o pagamento. Então, risco de crédito de pagamento está relacionado ao perigo de a pessoa que nós estamos emprestando dinheiro ou a instituição que a gente está investindo não realizar o pagamento. Então, essa aqui está incorreta duas vezes, porque não é débito e se fosse crédito, também o conceito dessa questão não se refere ao risco de pagamento. Risco de pagamento de crédito, aqui está certo, o nome é risco de pagamento de crédito, mas como eu falei, o conceito aqui da questão, que se refere à dificuldade de vender, não é o risco de pagamento de crédito. Risco de pagamento de crédito é quando há um risco de a outra pessoa nos pagar o nosso empréstimo. Está correto. Risco de mercado. Risco de mercado é um risco que existe também no cenário financeiro, mas esse risco não é o risco de ter dificuldade de vender aquele título ou de vender para rever o dinheiro. O risco de mercado tem a ver com a variação dos índices, tem a ver com a volatilidade que o mercado ele existe, as mudanças. Então, o risco de mercado tem a ver com mudança da inflação, dos juros, do câmbio, risco de aquele segmento mudar e tu perder dinheiro. Então, esse aqui está incorreto. A resposta correta é essa segunda aqui, a letra B, né? Risco de liquidez, ou seja, quando a gente tem dificuldade de retomar o dinheiro, tem dificuldade de vender um título, investimento ou vender algo, isso é um risco de liquidez, há um risco elevado de liquidez, se não conseguimos fazer dinheiro com aquele título ou investimento muito rapidamente. Depois, segunda, tem como objetivo canalizar recursos de médio e longo prazo para agentes deficitários através das operações de compra e venda de títulos e valores imobiliários, efetuados entre empresas, investidores e intermediários, principalmente no mercado de ações. Sobre o exposto acima, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Qual é esse mercado? Então, mercado de capitais direto, não tem nada a ver, né? Mercado de capitais direto não tem nada a ver com a questão, tem a ver, mas não com a questão de modo geral de como canalizar recursos para os agentes deficitários, né? E os agentes que têm o dinheiro, aqueles que são superficitários, eles em questão de emprestar. Mercado de capitais aberto também não tem relação, não seria a resposta correta. Mercado de capitais fixos também não. A resposta correta do conceito apresentado acima é mercados de capitais. É no mercado de capitais que as pessoas que precisam de dinheiro vão buscar dinheiro e as pessoas que têm dinheiro sobrando emprestam o seu dinheiro. Ou seja, o investidor empresta e o tomador é aquele que precisa do dinheiro. Isso é chamado mercado de capitais. A decisão dos agentes econômicos, família, empresas e governo, embora sendo agentes autônomos, estão interligados e impactam uns aos outros. Como são conhecidos os agentes econômicos que consomem mais que sua renda e precisam recorrer à poupança de terceiros? Então, qual é o nome aqui desse agente aqui na economia que tem que ir lá pegar dinheiro? Essa aqui não tem dificuldade, né, gente?
Agentes financeiros, não. Os agentes financeiros são aqueles que intermediam as questões financeiras, ou regularizam, normatizam, supervisionam. Agentes escassos, não tem nada a ver com essa questão aqui, os agentes escassos, está incorreta. Agentes superavitários, não, né, gente? Os superavitários, o nome já diz, é aquele que tem dinheiro sobrando, é o que empresta, não o que toma emprestado. Então a resposta correta aqui, os agentes que consomem mais do que a rede precisam recorrer à poupança de terceiros são os agentes deficitários, aqueles que não têm dinheiro suficiente, têm que pegar dinheiro emprestado, beleza? Então essas três que eu gostaria de responder aí, pessoal, nessa videoaula. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.